Estamos mais uma vez juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos para juntos louvarmos o Senhor na noite de hoje. Convido os irmãos também a, depois que terminar a live de hoje, irmãos, transmitam a mesma palavra que nós vamos receber hoje da parte do Senhor para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho. Compartilhe a live do nosso culto. Porque já que nós não podemos chamar as pessoas para vir até a nossa igreja, nós podemos então levar a palavra que nós temos recebido do Senhor até a casa dos nossos vizinhos, dos nossos queridos amigos, irmãos, nossos parentes. Vamos fazer isso porque assim estaremos, além de louvando o nome do Senhor, estaremos também fazendo o ID do Senhor, não é verdade? Então vamos começar louvando ao Senhor na noite de hoje. Eu convido os irmãos, portanto, os irmãos que conhecem esse hino, não que ele seja muito antigo, mas é que ele é um pouco mais antigo do que normalmente nós cantamos. Mas é um hino que é muito bonito, ele nos conta quem é o Deus a quem nós servimos. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. As nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão. Sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de autoridade e amor. Ele levou sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos libertar das trevas e nos de toda iniquidade e amor. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu convido os irmãos a, juntamente com o pastor Wesley, orarmos e ouvirmos a palavra do Senhor, o alimento espiritual que, graças ao Senhor, não nos tem faltado. Amém, irmãos? Pastor Wesley.
Saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento, a toda a Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva e a toda a Igreja do Senhor estendida pelos quatro cantos desta terra. Que a bênção e a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amados, nós vamos fazer uma leitura da Palavra do Senhor que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo de número 2 ao versículo de número 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 2 ao versículo de número 12. E diz assim a palavra do Senhor: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, quando viram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que agora nos dão o pago, vindo para lançarmos fora a tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oremos neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos encontramos na tua presença nesta noite. Estamos reunidos, oferecendo um culto a ti, oferecendo a nossa adoração, oferecendo a ti, ó Deus, aquilo que tu és digno e merecedor, pois só o Senhor é digno de adoração, só tu és digno de nós nos prostrarmos diante da tua presença. Senhor, nesta noite nós queremos te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha trazer iluminação da tua palavra ao nosso coração, que possamos entender, que possamos compreender a tua palavra e aplicar assim, Senhor, a tua palavra às nossas vidas. No nome de Jesus, o teu Filho, nós assim oramos e te somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, este texto da palavra do Senhor, de alguma maneira retrata um pouco daquilo que nós temos vivido nos nossos dias. Embora uma conotação diferente, um inimigo diferente, mas no final nós vamos chegar à mesma conclusão. Estamos no momento em que não sabemos muito bem o que se deve fazer, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas a palavra do Senhor nos fala deste rei, no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas,
que é o rei Josafá. E no versículo de número 2, a palavra do Senhor nos diz que ele recebe uma má notícia. A notícia que ele recebe é que 3 povos, os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, se reuniram e estavam vindo para pelejar contra ele. E diante desta situação, diante desta calamidade que estava prestes a acontecer com Judá, e não havendo em Judá o suficiente para enfrentar aqueles homens, Josafá, ele faz algo que todos nós devemos fazer. Josafá serve de um exemplo para nós quando nós nos deparamos em situações em que vivemos uma má notícia, em que recebemos uma má notícia ou que estamos vivendo uma calamidade. Diz a palavra do Senhor, o versículo de número 3 ao versículo de número 5, que Josafá, ele põe-se a buscar o Senhor juntamente com todo Judá. Ele conclama o povo de Judá, ele reúne o povo de Judá e ele então conclama aquele povo à oração e ao jejum. E a palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo de número 6, que Josafá, ele inicia a sua oração, ele inicia exaltando a Deus. Ele, aqui no versículo de número 6, ele diz que, Senhor, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Diante da má notícia, Josafá se coloca a buscar a Deus. E o Deus que Josafá e todo Judá se colocam a buscar é o Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, aquele que, como ele disse no finalzinho do versículo de número 6, que na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir o Senhor. É este o Deus que Josafá se colocou a buscar ao Senhor. O versículo de número 7, o versículo de número 8 e o versículo de número 9, Josafá começa também a falar aquilo que Deus havia feito aos seus pais, aos seus antepassados, de como uma forma tão gloriosa e tão maravilhosa Deus colocou o povo naquela terra, aonde o povo passou a possuir aquela terra por herança, vista que esta foi prometida a Abraão, o pai daquela nação. E aqui a palavra do Senhor então nos diz que no versículo de número 7, Josafá, diante de Deus, falando o que Deus havia feito e qual era a promessa de Deus. E Josafá disse no versículo de número 8, olha, então este povo chegou nesta terra, eles habitaram esta terra, edificaram esta terra, e também, Senhor, eles edificaram uma casa ao teu nome. E por que edificou esta casa ao teu nome? Por que se edificou o templo ao nome do Senhor? Para que o povo se reunisse, para que o povo adorasse, para que o povo confessasse os seus pecados, para que em tempos de calamidade, para que em tempos de adversidade, para que em tempos de tribulações e angústia, este povo pudesse ir naquele lugar e pudesse clamar pela misericórdia do Senhor. E aqui ele ainda diz, o versículo de número 9, quando ele diz, e se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nela, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Josafá estava se lembrando, estava falando com o Senhor a respeito daquilo que Deus havia falado com Salomão. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Salomão edificou a casa ao Senhor, ele disse: Senhor, porque aqui nesta casa, quando vier a fome, quando vier a peste, quando vier o inimigo, quando vierem as calamidades sobre o teu povo, quer seja por causa dos pecados do teu povo virá a esta casa, irá se arrepender dos seus pecados, irá clamar ao Senhor, buscar a tua face. O Senhor ouça o teu povo quando aqui vier. E o Senhor, quando responde a Salomão, ele responde exatamente dizendo: olha, se tudo isso acontecer e o meu povo se colocar diante de mim, me buscar, eu vou ouvir a oração do meu povo e vou livrar o meu povo, vou abençoar o meu povo. E é exatamente isso que Josafá ele está falando: pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Bendito seja o nome do Senhor. E mais adiante, aqui a partir do versículo de número 10, então Josafá começa a falar com o Senhor: Senhor, agora nós estamos nesta situação, nós estamos aqui na tua casa, nós estamos te adorando, nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos os teus feitos, tudo que tu fizeste por nós. E agora, Senhor, é vindo sobre nós o inimigo. O inimigo se levanta contra nós, e então nós estamos nos colocando aqui diante da tua presença. E diz a palavra do Senhor, no versículo de número 12, que Josafá, após colocar tudo isso diante do Senhor, Josafá agora ele reconhece a sua incapacidade e a incapacidade daquele povo. Aquele povo, o seu povo, o povo de Judá, não estava preparado, o exército não estava preparado, não tinham condições de vencer o inimigo. E então ele faz uma das declarações que eu considero uma das mais bonitas da palavra do Senhor. E todos nós deveríamos fazer esta declaração para o Senhor quando nós nos encontramos em uma situação como a que Josafá se encontrava. Diz aqui o versículo de número 12, assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Amados, ele, depois de iniciar a sua oração, depois de falar aquilo que estava acontecendo, agora ele diz para o Senhor: Senhor, nós não temos força para pelejar contra este povo, nós não temos condições de enfrentar este povo, na verdade nós nem sabemos o que nós vamos fazer diante desta multidão que vem contra nós, diante deste exército numeroso que vem contra nós. Mas tem uma coisa que nós estamos fazendo e que nós faremos: os nossos olhos estão postos em ti, a nossa esperança está no Senhor. Mais tarde, quando quando o salmista, ele diz assim: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em outras palavras, numa conotação diferente, Josafá estava dizendo: Senhor, os meus olhos se levantam para ti, porque nós sabemos que o nosso socorro só poderá vir do Senhor que fez os céus e a terra. E diz a palavra do Senhor no versículo de número 15 ao versículo de número 17, que o Senhor então levanta um homem, um profeta, e ele traz uma resposta a Josafá dizendo: e Jaaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz,
e os achareis no fim do vale, de diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Amados, esta é a mensagem que todos nós gostamos de ouvir da parte de Deus. O Senhor é conosco. Esta é uma mensagem maravilhosa, é uma palavra gloriosa quando nós a ouvimos. O Senhor é convosco. Todos nós gostamos de ouvir esta palavra. E verdadeiramente bom é termos o Senhor conosco. É bom termos o Senhor como aquele que peleja por nós. Porque em muitas pelejas não há como nós pelejarmos. Mas o Senhor, em todas as pelejas, Ele pode pelejar. E muito mais do que ter poder para pelejar em todas as pelejas, é saber que em todas que o Senhor peleja por nós, nós sempre seremos vitoriosos. Porque o Senhor, Ele não perde as pelejas, as batalhas que Ele trava, em todas elas, Ele é vencedor. E a palavra do Senhor, então, ela continua nos dizendo, lá a partir do versículo de número 18, quando Josafá, ele recebe esta palavra do Senhor, que o Senhor era com eles, ele se prostra com o seu rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém se prostram diante do Senhor, adorando o Senhor, antes mesmo de saírem à batalha, eles já estavam adorando o Senhor. Amado, quando o Senhor, Ele diz a nós que Ele peleja por nós, quando o Senhor diz que Ele está conosco, nós já podemos adorar a Ele, nós já podemos louvá-lo, porque a vitória dEle, ela será certa em nossa vida, ou ela é certa em nossa vida, porque as mãos poderosas do Senhor, ninguém pode resistir diante dela. O poder de Deus, ninguém pode resistir diante dele. E lá o versículo de número 20 em diante, fala então que Josafá, ele começa a ordenar e preparar o povo para aquela batalha. E ele prepara o povo de uma maneira diferente. Não eram aqueles que carregavam o escudo que iam à frente. Não eram aqueles que levavam a espada que iam à frente. Mas eram aqueles que louvavam o Senhor, que se colocaram à dianteira daquele exército. Meus irmãos, quando o Senhor peleja por nós, nós não precisamos da espada, nós não precisamos do escudo, porque o Senhor é aquele que peleja e nos dá vitória. E só há uma necessidade em nós, é nós louvarmos o nome do Senhor, é nós bendizermos o nome do Senhor. O versículo de número 22 diz assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amados, enquanto aqueles que iam adiante do exército de Judá estavam louvando ao Senhor, estavam glorificando o nome do Senhor, diz a palavra do Senhor que os amonitas e os moabitas se uniram e pelejaram contra os habitantes da montanha de Seir.
pelejaram contra eles e mataram. Até alguns momentos eles eram aliados, mas acabaram se tornando inimigos. E quando eles terminaram de exterminarem os moradores da montanha de Seir, aquele exército que era um exército aliado, agora amonitas e moabitas começaram a pelejar uns contra os outros. E diz aqui a palavra do Senhor que eles destruíram-se uns aos outros. Eles ajudaram uns aos outros a se destruírem. E o versículo seguinte, que é o versículo de número 24, que diz: entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Sabe, aquele grande exército que ia pelejar contra Josafá, contra o seu povo de Judá, e que o rei então diz: Senhor, nós não temos como pelejar contra este povo, nós não temos como enfrentar este povo, nós, na verdade, não sabemos nem o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O que eu quero dizer a você nesta noite: quando a má notícia chega, é hora de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. Quando a circunstância nos torna contrária, é hora de nós clamarmos e nos colocarmos em jejum diante da presença do Senhor, adorando ao Senhor, falando com o Senhor, lembrando o Senhor como se necessário fosse, mas falarmos para Ele aquilo que são as promessas dEle para as nossas vidas. Não é cobrar ao Senhor, mas é falar com o Senhor. Assim como Josafá fez: Senhor, foi o Senhor quem nos colocou nessa terra. Foi o Senhor quem expulsou os habitantes desta terra. Foi o Senhor quem prometeu esta terra a Abraão. Senhor, e agora nós estamos em um estado de calamidade. Estamos em um estado crítico, um momento crítico da nossa vida. É necessário nós falarmos isso para o Senhor. E não são poucas as vezes na nossa vida que nós nos deparamos com situações que nós não sabemos que decisão tomar. Se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se seguimos em frente ou se retornamos. Quantas das vezes nós nos encontramos assim? E é neste momento que nós clamamos o Senhor. É neste momento que nós não sabemos o que vamos fazer, que nós clamamos aquele que sabe o que se pode ser feito. Ou melhor, Ele sabe o que Ele vai fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. Nós olhamos e vemos apenas uma montanha intransponível, mas o Senhor, Ele é poderoso para abrir a montanha e nós passarmos. Lembrando-nos do povo de Israel no deserto, nós olhamos e só vemos o mar, e nós não sabemos como chegar do outro lado. Mas o Senhor é poderoso para abrir as águas do mar e nos fazer atravessar em terra seca. Nesta noite, eu não sei como você se encontra, qual é a sua real situação, mas eu quero te dizer nesta noite, ainda que você não sabe o que você vai fazer, mas tem uma coisa que você não só pode, mas você deve fazer, é colocar os teus olhos no Senhor. É colocar a sua expectativa, a sua esperança no Senhor, porque o Senhor, Ele sabe fazer todas as coisas, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E como falamos ainda há pouco, aquele exército que era numeroso, aquele exército que era invencível, humanamente falando, aos olhos do rei Josafá, o Senhor fez com que eles lutassem uns contra os outros, e pereceram todos. E quando Israel chegou naquele lugar, quando Judá chegou naquele lugar, quando Josafá chega e contempla aquele exército, não era um exército de pé, mas era um exército caído, um exército de homens que agora estavam mortos. Aquele exército poderoso, cheio de vigor, cheio de poder aos olhos dos homens, diante do Senhor, aquele exército se tornou em nada.
E novamente, lá no versículo de número 28 e o versículo de número 29, aconteceu duas coisas maravilhosas. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Amados, na hora da luta, nós começamos a clamar ao Senhor. É lá na casa do Senhor, é lá no seu quarto. Aqui o templo, né, havia um significado especial. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é o seguinte: quando chega a má notícia, você corre para o teu quarto, para o teu aposento e vai falar com o Senhor. Não sendo um momento atípico que nós estamos vivendo aqui no nosso país e em tantos outros países do mundo, nós também podemos correr para a casa do Senhor, para o templo, aonde nós nos reunimos para cultuar a Deus, e também podemos buscar a face do Senhor e clamar ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Deus opera, quando Deus faz com que a sua bênção venha sobre nós, nós também devemos retornar à casa do Senhor, devemos retornar ao nosso quarto, devemos irmos lá para celebrarmos o Senhor, para sermos agradecidos a Ele. E assim fez o rei Josafá e todo Judá. E diz a palavra do Senhor que a gratidão daquele povo, né? Fala da gratidão daquele povo para com Deus. E a outra coisa que aconteceu: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O nome do Senhor foi adorado pelo seu povo, por Judá e pelo rei Josafá. E o nome do Senhor foi temido por todos os povos vizinhos de Judá, porque todos os povos ouviram como Deus havia pelejado em favor de Israel, lutando contra os inimigos de Judá. Amados, na bênção, nós devemos nos prostrar diante do Senhor e adorarmos o Senhor. Mas também quando nós somos abençoados, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, talvez hoje você esteja entrando para o teu quarto, você está correndo para os pés do Senhor, suplicando a bênção do Senhor. Mas quem sabe nesta noite é uma noite que também você já recebeu a sua bênção da parte do Senhor. Então, corra novamente para o teu quarto, corra novamente para os pés do Senhor e adore o Senhor. Louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor e faça com que todos os povos, faça com que os teus vizinhos, os teus amigos, os teus familiares, faça que eles saibam que o Senhor pelejou por você, que o Senhor te abençoou, que o Senhor te deu vitória, e haverá temor no coração destes homens, e eles também adorarão ao Senhor. Quem sabe eles se renderão aos pés do Senhor, sabendo que o nosso Deus, que o Deus a quem servimos, em todos os momentos, Ele cuida de nós. Mesmo quando nós não sabemos o que vamos fazer, é só nós nos socorrermos a Ele, que Ele é poderoso para nos dar vitória e para nos direcionar. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, e que você possa buscar o Senhor, que você possa clamar pela misericórdia do Senhor. E agora, neste momento, nós gostaríamos de aproveitar o contexto desta palavra e conclamarmos a Igreja do Senhor, a Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva, todas as igrejas, independente da denominação, independente da placa da igreja, nós queremos conclamar a Igreja do Senhor. Nós vivemos num tempo em que, na realidade, em meio a essa pandemia, não se sabe muito bem o que deve se fazer. Para uns, o isolamento total é a solução, o que é chamado de isolamento vertical. Desculpe, isolamento horizontal, onde todos
devem se isolar. Outros defendem o isolamento vertical, ou seja, somente aqueles que são idosos, aqueles que têm alguma enfermidade, um chamado grupo de risco, somente eles devem ser isolados. E agora também apareceu, ainda vindo para cá, conversava com nosso irmão Neemias, e dizia, agora apareceu o isolamento diagonal, né? O Ministério da Saúde quer o horizontal, o presidente da República quer o vertical, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele quer o diagonal. Sabe por que existem esses pontos de vista diferentes? Exatamente porque nós não sabemos o que vamos fazer. A Organização Mundial da Saúde iniciou-se essa pandemia falando de um isolamento horizontal. Depois a própria Organização Mundial da Saúde voltou atrás e disse que talvez em alguns países o isolamento vertical seria melhor, por causa dos problemas econômicos que são gerados. Na realidade, estamos perdidos. As nossas autoridades estão buscando, cada uma delas, dentro de uma visão. Eu não estou aqui para defender este ou aquele pensamento, o primeiro, o segundo, ou agora esse terceiro. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui fazendo esta citação só para nós entendermos que, na realidade, nós não sabemos o que vamos fazer. Cada um acha que o seu pensamento seja o melhor. E nesta quinta-feira, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele fez um pedido à nação. Ele fez um pedido para que, neste domingo, todos os cristãos, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que todos nós estivéssemos de jejum, das 6 horas da manhã às 18 horas, das 6 às 18, 6 da manhã às 6 da tarde. E neste momento eu gostaria de te falar uma coisa. Não importa neste momento se você votou ou não no Bolsonaro. Não importa se você é a favor das ideias dele ou se você é contra as ideias dele, se você é parcialmente a favor das ideias dele. Este não é o ponto de discussão. Cada um de nós temos uma opinião, vivemos num país democrático e cada um de nós podemos expressar uma opinião. Temos o direito de pensar e de expressarmos a opinião que nós temos. Isso é vivermos num país democrático. Então, neste momento, nós não estamos aqui para discutirmos, nem falarmos de ideologia partidária, não estamos aqui para falar se esse ou aquele é melhor ou pior, se este tipo ou aquele tipo de isolamento é o melhor ou é o pior. O que eu quero nesta noite dizer é que, de alguma maneira, o presidente Bolsonaro, ele está mais ou menos fazendo o que Josias fez. Está conclamando o povo para buscar a Deus. E eu creio que, assim como Deus respondeu Josias, Deus também pode responder o nosso presidente, independente de sermos simpáticos a ele ou não. A palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, vai falar exatamente qual é a obrigação do povo de Deus. A obrigação do povo de Deus é orar pelas autoridades constituídas. Nós temos o poder executivo que foi eleito pelo povo, seja na federal, estadual ou municipal. Nós temos o poder legislativo, que também foi eleito por nós, seja o Senado, seja os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores de cada cidade. E também nós temos o poder judiciário. Esses não fomos nós que elegemos, mas foram
uns escolhidos e outros foram aprovados em concursos e exercem as suas atividades. Tem as autoridades civis, as autoridades militares, e todos nós devemos então orar por estas autoridades, independente de sermos ou não simpáticos a elas. Às vezes somos simpáticos a um, não somos ao outro, isso agora não importa. Importa é fazermos aquilo que a Bíblia diz, orarmos pelas autoridades, pelos reis, por aqueles que estão em eminência, como diz a palavra do Senhor, aqueles que exercem autoridade sobre nós. Essa é a nossa obrigação como igreja. Partindo então um pedido como esse do nosso presidente, só nos resta uma coisa, como igreja do Senhor, estarmos em oração e jejum. E eu gostaria que aqueles que nos assistem, que neste domingo nós pudéssemos fazer exatamente isso, nos colocarmos diante do Senhor, sabendo que a glória não é para Bolsonaro, a glória não é para este ou aquele, a glória é para Deus. Aleluia. A glória é para o Senhor. E o bem-estar será para todos nós. Porque se o vírus for combatido e nós estivermos livres deste mal, todos nós desfrutaremos de um tempo de bonança, de alegria e de prosperidade no nosso país. Então não importa agora o presidente, poderia ser outro, nós teríamos que tomar a mesma atitude, pedirmos ao Senhor para que venha abençoar a nossa nação, pedir ao Senhor que venha repreender este vírus que tem causado enfermidades, esta enfermidade levando à morte, outros ao sofrimento por perder um ente querido, outros por causa de todo este isolamento. Não estamos aqui criticando, nem sendo críticos e nem sendo favoráveis, mas que tem gerado já um desemprego em todo o país, inclusive na nossa cidade. Então, se nós orarmos, se nós clamarmos o Senhor, se nós nos colocarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, e o Senhor ouvir a nossa oração, e o Senhor responder a nossa oração, e trazer bênção sobre esta nação, sarar esta nação, todos nós desfrutaremos da saúde, todos nós desfrutaremos de um momento de paz, de alegria e de prosperidade na nossa nação. E é justamente isto que nós gostaríamos e queremos pedir a todos que nos assistem nesta hora. Domingo. Eu sei que no domingo, às vezes a gente gosta de comer uma sobremesa, não é verdade? A gente gosta às vezes de fazer um churrasquinho, aquele lombinho assado, aquela maionese, não é verdade? Todos nós gostamos disso. Mas vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não sabemos o que vamos fazer. As nossas autoridades, elas estão divididas entre aquilo que se deve fazer. As nossas autoridades, elas se dividem. O mundo se divide. Estas dúvidas que pairam sobre o Brasil, não é somente sobre o Brasil. Pairam sobre todas as outras nações. Uns querendo um tipo de isolamento, outros querendo outro, outros falando que não precisa de isolamento nenhum. O mesmo que acontece aqui se repete em outras nações. Então, não só nós, brasileiros, não só os governantes brasileiros, as autoridades brasileiras, mas como as autoridades mundo afora, elas se dividem. Os médicos se dividem em opiniões. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Como disse no início, é porque não sabemos o que vamos fazer. Mas tem uma coisa que a igreja do Senhor pode fazer. A igreja do Senhor pode colocar os seus olhos no Senhor, porque do Senhor virá o socorro, do Senhor virá a ajuda. Portanto, gostaria de convidar você, neste domingo, nós estarmos em jejum. Talvez você estivesse até fazendo já uma programação para os comes e bebes de domingo.
Mas eu quero te fazer um convite muito melhor. Eu quero te fazer um convite para que no domingo, a partir das 6 horas da manhã, você possa dobrar o seu joelho na sua casa e falar: Senhor, hoje eu estou em jejum diante da tua presença. Senhor, hoje eu vou me abster de alimentos, porque eu preciso, a nossa nação precisa de misericórdia vindo da tua parte. Nós precisamos que o Senhor sare esta nação e nos colocar diante do Senhor. Que o nosso domingo seja um domingo diferente, seja um domingo de oração, seja um domingo de meditação na palavra, seja um domingo em que nós estejamos louvando e bendizendo o nome do Senhor. E quando for às 18 horas, às 6 horas da tarde, que você possa dobrar o seu joelho e entregar o seu jejum ao Senhor. Quero também me dirigir àqueles que fazem uso de medicamentos. Claro, você não pode ficar o dia todo sem alimento. Então escolha um alimento que você gostaria muito de comer, ou quem sabe você já está até preparando ele para o domingo, e diga: Senhor, eu gostaria muito de comer esse lombo recheado assado. Sabe, o Neemias até deu um sorriso aqui atrás da câmera, sabe? É porque eu acho que ele gostaria também. Mas você vai falar: Senhor, hoje eu não vou comer esse lombo recheado assado. Ou aquele que gosta de doce fala: Senhor, hoje não tem sobremesa. Sabe, porque aquele que toma medicamento, ele não pode ficar o dia todo sem comer nada. Mas abstenha-se de algum alimento que você gostaria muito de comer neste domingo. É o seu jejum, é o seu sacrifício diante de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e derrame sobre nós a cura, e derrame sobre nós uma bênção tal que todas as nações da terra, elas possam dizer: olha, o povo lá do Brasil, eles clamaram a Deus e Deus teve misericórdia deles. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe nós vamos estimular outras nações também a clamarem ao Senhor. Quem sabe vamos estimular outros países a se colocarem diante do Senhor, para que eles também possam experimentar do cuidado e da bênção do Senhor. Que o Senhor venha dar direcionamento aos nossos governantes, que o Senhor venha dar direcionamento aos nossos médicos, ao Ministério da Saúde, que venha, eles já têm feito um bom trabalho, mas que o Senhor venha, através do seu Espírito, iluminar o nosso ministro, aqueles que estão ali juntamente com ele, para que possam fazer um trabalho melhor ainda. Sabe, Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para repreender este mal, cortar este mal na nossa nação. Então, neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, esteja em oração, esteja louvando ao Senhor, esteja meditando na palavra do Senhor, ofereça um jejum ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala de Nínive, uma nação tremendamente pecadora, tremendamente iníqua. E quando eles ouviram a voz do Senhor, do profeta Jonas, diz a palavra do Senhor que o rei daquela cidade, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, se lançou assim, e decretou um jejum naquela cidade, de 3 dias. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem recém-nascido, nem velhos, ninguém podia comer nada, nem animais, ninguém podia comer nada. Foi decretado um jejum, e Deus teve misericórdia daquela cidade. Então, todas as vezes que o homem, por mais pecador que ele seja, mas todas as vezes que ele se humilha diante do Senhor, que ele clama pela misericórdia do Senhor, o Senhor é misericordioso para atendê-lo. E atendendo um apelo, um pedido do nosso presidente, e atendendo, antes de tudo, a determinação da palavra do Senhor, que é para nós orarmos para aqueles que estão em eminência, aqueles que exercem autoridade, é para nós orarmos por eles, para que através deles o povo, a nação, possa experimentar momentos melhores, para que a nação possa viver dias melhores. Portanto,
fica aqui o nosso apelo, o nosso convite. Não é a questão de quem é o presidente. A questão é que o presidente, independente de quem seja, nesse caso, o presidente Bolsonaro, mas poderia ser outro, nós deveríamos tomar a mesma atitude, orarmos por ele e pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa nação. Portanto, fica aqui o nosso convite. A Assembleia de Deus, Palavra Viva, gostaria que os irmãos todos, na medida do possível de cada um, aqueles que puderem fazer o jejum total, que o façam. Aqueles que puderem fazer, aqueles que não podem fazer o total, pode fazer o parcial, mas faça, para que a misericórdia do Senhor venha sobre a nossa nação. Não é só a Assembleia de Deus Palavra Viva, são todas as igrejas no Brasil, estarão em oração e jejum, suplicando a misericórdia de Deus. Que Deus em Cristo possa ter misericórdia da nossa nação e trazer a sua bênção sobre nós. Aquele que crê, se coloque diante do Senhor e assim o faça, porque nós veremos a glória do Senhor. Veremos a manifestação do poder de Deus em nosso meio. Nós desfrutaremos da bênção e o nome dele será glorificado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor e pedindo ao Senhor a sua bênção. Bondoso Deus, estamos reunidos na tua presença e te agradecemos por esta oportunidade tão gloriosa e tão maravilhosa de podermos nos colocar diante de ti. Agora, Senhor, te pedimos que o Senhor venha receber o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, tudo aquilo que nós fizemos e falamos é para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Senhor, venha abençoar a vida de cada um dos teus servos, de cada uma das tuas servas que se colocam diante da tua presença. Senhor, apresentam as suas causas diante de ti. Tenha misericórdia, ó Pai. Venha atender a súplica, o pedido, a oração de cada um. Deus querido, também nesta noite, ó Pai, nós oramos a ti por nossa nação. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre esta nação. Senhor, vivemos esta epidemia que tem se alastrado por toda a nossa nação. Na realidade, já se alastrou em muitos países do mundo, mais de 120 países do mundo estão sofrendo, Senhor, com esta epidemia. Senhor, nós te pedimos nesta noite, tenha misericórdia, repreenda este mal. Senhor, corta este mal, repreenda-o para a glória do teu nome, Senhor. Oramos a ti por aqueles que estão enfermos e te pedimos que o Senhor os venha curar para a glória do teu nome. Aqueles, Senhor, que perderam os seus entes queridos, que o teu Espírito Santo venha trazer consolo, venha trazer paz, venha trazer refrigério a estes corações. Senhor amado, aqueles que vivem na angústia da enfermidade, que o Senhor venha trazer paz a este coração. Senhor amado, neste momento em que vivemos, muitos estão sentindo até medo, ó Pai, um medo terrível de serem acometidos por este mal. Senhor, nós te pedimos que o Senhor também venha trazer paz, venha trazer fé, esperança a estes corações, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, porque a nossa vida, ela não nos pertence, a nossa vida pertence a ti. Senhor, portanto, nós nos colocamos em tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre nós, esteja sobre a nossa nação. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Abençoa, Senhor, o nosso presidente. Abençoa o nosso Congresso Nacional, que é composto pelos senadores e pelos deputados federais. Abençoa, Senhor, todos os ministérios deste governo, principalmente neste momento o Ministério da Saúde. Senhor, venha abençoar todos os governadores do nosso país. Senhor, em cada estado, as câmaras, as assembleias legislativas. Senhor amado, as câmaras de vereadores. Senhor, a cada um dos prefeitos deste país, Senhor, toma todos em tuas mãos. Senhor, o poder judiciário, federal, estadual e municipal. Senhor, o Ministério Público, Senhor, toma todos estes em tuas mãos, ó Pai. Que todos sejam orientados e capacitados por ti. Que todos, ó Pai, tenham um coração inclinado para fazer o bem e o melhor para esta nação. Senhor amado, porque como falamos, quando estas autoridades que são constituídas por ti, Senhor, quando elas agem bem,
quando elas fazem aquilo que é correto, quando elas fazem aquilo que deve de ser feito, Senhor, o povo desta nação desfrutará um momento de prosperidade, um momento de paz, um momento de alegria, Senhor, um momento em que a Tua bênção descerá sobre nós. Portanto, nós te pedimos, inclina o coração destes homens a fazer o bem para esta nação. Senhor amado, nós oramos a Ti e te pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nesta noite. Que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um, sobre o lar e família de cada um. Te pedimos assim, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua família, sobre o seu lar. É o desejo do nosso coração nesta noite, pois assim o desejamos no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco até este momento. Domingo pela manhã, permitindo o Senhor, estaremos fazendo a transmissão da nossa escola bíblica, e no domingo à noite, às 18 horas, também estaremos fazendo a transmissão do nosso culto. Faremos o nosso culto um pouquinho mais cedo, porque queremos fazer o seu encerramento às 18 horas, onde todos nós, juntos, estaremos orando e entregando o nosso jejum ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e até o próximo domingo, permitindo Deus, em nome de Jesus.